Você acredita em anjos? Eu acredito. E eu acho que eles estão sempre por perto, nos observando e protegendo. Mas o que são anjos? E quanto aos 5 anjos mais poderosos? Vamos descobrir. Os anjos são criaturas espirituais que servem a Deus. Eles são frequentemente vistos como mensageiros de Deus e são frequentemente usados para proteger e guiar a nós humanos. Existem diferentes tipos de anjos, cada um com suas próprias funções específicas. Alguns anjos são guerreiros, enquanto outros são músicos ou curandeiros. Os anjos são frequentemente representados como seres com asas e halos. No entanto, não há uma descrição física única de anjos na Bíblia. Os anjos são criaturas poderosas e benevolentes que estão sempre dispostas a nos ajudar. Eles são uma fonte de esperança e conforto para muitas pessoas, e são um lembrete da presença de Deus em nossas vidas. A hierarquia dos anjos. A hierarquia dos anjos é uma classificação dos anjos de acordo com sua função e poder. Ela foi desenvolvida pelo teólogo pseudo-Dionísio Areopagita no século V d.C. e é baseada na visão de Isaías 6, 1-7, na qual o profeta vê os serafins louvando a Deus. A hierarquia dos anjos é composta por 3 esferas. Primeira esfera, serafins, querubins, tronos. Os serafins são os anjos mais altos na hierarquia. Eles são descritos como seres de fogo e luz, e estão constantemente louvando a Deus. Os querubins são os anjos que protegem o trono de Deus. Eles são descritos como seres com 6 asas, e cada asa tem um símbolo diferente. O conhecimento, a sabedoria, a força, a justiça, a misericórdia e a paz. Os tronos são os anjos que suportam o trono de Deus. Eles são descritos como seres de grande poder e majestade. Anjos da segunda esfera. Dominações, potestades, virtudes. Os anjos da segunda esfera são responsáveis por governar o universo. As dominações são os anjos que governam os reinos e as nações. Já as potestades são os anjos que governam os elementos da natureza. As virtudes são os anjos que realizam milagres. Terceira esfera. Principados, arcanjos, anjos. Os anjos da terceira esfera são responsáveis por cuidar dos humanos. Os principados são os anjos que protegem as igrejas e as instituições religiosas. Os arcanjos são os anjos que têm uma missão especial, como Gabriel, por exemplo, que anunciou o nascimento de Jesus Cristo, e Rafael, que curou Tobit. E os anjos são aqueles que cuidam de cada pessoa individualmente. Agora vamos aos 5 anjos mais poderosos, que são: o primeiro é Miguel. Miguel é o arcanjo mais poderoso. Ele é o líder dos anjos e é responsável por proteger os humanos do mal. Foi Miguel e seu exército de anjos que combateu Lúcifer quando ele quis dominar o céu, e o jogou junto com seus comparsas no que hoje conhecemos como o inferno. Foi também Miguel que acompanhou Adão nos seus mais de 9 séculos de existência. Na Bíblia consta que ele terá um papel fundamental no juízo final, mas qual papel será esse não é revelado. Como é dito apenas que ele irá liderar o exército celestial nesse momento do juízo final, muitos acreditam que haverá um novo confronto entre Miguel e Lúcifer. E claro que esperamos que Miguel leve a melhor de novo, né? Comenta aqui quem você acha que ganha essa batalha, caso ela aconteça. Miguel é o anjo guerreiro. 2. Gabriel. Gabriel é o arcanjo da anunciação. Ele é responsável por anunciar eventos importantes, como o nascimento de Jesus Cristo e a ascensão de Maria aos céus. Acredita-se que ele esteve com Jesus na agonia entre as oliveiras. Gabriel decifrou o sonho do profeta Daniel e revelou ao profeta Maomé os versos do Alcorão. Por volta do ano 2000, no deserto ao redor do Mar Morto, encontraram uma pedra com 87 linhas escritas em tinta, sendo o que parece uma conversa entre o anjo Gabriel e um profeta desconhecido. Em uma linha da pedra, lê-se: "Eu sou Gabriel." Os arqueólogos chamaram o achado de revelação do anjo Gabriel. Em uma das últimas linhas, ele faz referência a algo que aconteceria no terceiro dia, mas o escrito está ilegível nessa parte, e os estudiosos não conseguiram identificar se fala de um sinal ou da ressurreição de Jesus. Na época do achado, a pedra foi levada para um antiquário na Jordânia e posteriormente vendida a um colecionador suíço.
Nem o dono do antiquário e nem o colecionador suíço sabiam da importância do que eles estavam negociando, o que só foi descoberto 13 anos depois, quando a pedra foi mostrada pela primeira vez em uma exposição em Jerusalém. Gabriel é o anjo mensageiro. 3. Rafael. Rafael é o arcanjo da cura. Ele é responsável por curar os humanos de doenças e ferimentos, e promove tanto a cura física quanto espiritual. No Antigo Testamento, ele é citado no livro de Tobias. Segundo consta, ele foi enviado por Deus para servir como um guia a Tobias em uma longa jornada a mando de seu pai, que estava cego e precisava receber uma dívida. Conta-se que em determinado momento do percurso, o anjo Rafael pediu a Tobias que apanhasse um peixe. Guiou Tobias até a casa de uma mulher chamada Sara, que teve todos os maridos mortos por um demônio na noite de núpcias. Rafael orientou Tobias a casar-se com Sara e usar o fígado e o coração do peixe para afugentar o tal demônio. Tobias seguiu a orientação do anjo, e Sara foi libertada da maldição, tornando-se sua esposa. Com o fel do peixe, Rafael curou a cegueira do pai de Tobias. Alguns acreditam que ele também agitava as águas do tanque de Betesda, onde o primeiro que se banhava depois dessa agitação encontrava a cura de qualquer enfermidade. Relata-se que Rafael será responsável por anunciar o juízo final. Ele tocará uma corneta chamada Sur 2 vezes. Na primeira será o início do juízo final, e na segunda todos serão chamados para serem interrogados e julgados. Rafael é, portanto, o anjo curandeiro. 4. Uriel. Uriel é o arcanjo da luz. Ele é responsável por iluminar nós humanos com a verdade e a sabedoria de Deus. Uriel não é citado na Bíblia pelo nome, mas tem muita importância nos textos chamados apócrifos, que nada mais são que os textos escritos que não foram incluídos na Bíblia. Uriel é citado no segundo livro de Esdras, em todo o livro de Enoque e no Testamento de Salomão. É um anjo ligado diretamente à salvação. É benevolente com os pecadores que se arrependem verdadeiramente, oferece perdão, mas é implacável com aqueles que insistem no erro. Entre seus feitos mais notáveis estão o fato de que ele foi o anjo enviado por Deus para dar a Noé a notícia do dilúvio e guiou Abraão à terra prometida. Ele foi também o anjo que verificou as portas em busca do sangue de cordeiro durante as pragas do Egito, aquele episódio em que os primogênitos foram mortos e que talvez você já tenha ouvido falar. Ele guarda ainda os portões do Éden com sua espada flamejante, e é um anjo que também tem poder sobre os demônios. Houve um tempo que as igrejas entraram em conflito com a ideia da crença nos anjos, e Uriel foi o anjo mais perseguido. Mas essa é outra história, e é assunto para um outro vídeo talvez. 5. Azrael. Azrael é o arcanjo da morte. Ele é responsável por levar as almas dos humanos para o paraíso ou para o inferno. Ele é o anjo responsável por separar a alma do corpo. Muitos o confundem com um anjo caído, um anjo do mal, mas ele apenas cumpre o determinado por Deus. Conta-se que ele possui um enorme livro, onde anota o nome das pessoas quando nascem e apaga quando morrem. Neste livro também é anotado todos os pecados. Quando a morte da pessoa se aproxima, Deus lhe envia o nome, e o anjo inicia os preparativos para separar a alma do corpo e a entrega para Deus. Há várias lendas sobre esse anjo de acordo com as diferentes religiões, inclusive sobre sua aparência. Segundo a tradição muçulmana, Azrael possui 4.000 asas, 70.000 pés, 4 faces, e seu corpo possui uma quantidade enorme de olhos e línguas, correspondente ao número de pessoas vivas na Terra naquele exato momento. É um anjo tão grande, tão imenso, que ele é maior que o próprio céu. Então, ele é capaz de cobrir todas as criações de Deus. Embora tenha uma função não tão agradável, é um anjo que nos auxilia no momento da nossa morte. E também olha por aqueles que sofrem pela perda de alguém muito querido. E agora, depois de saber de tudo isso, qual sua opinião sobre os anjos? Você acredita neles? Espero que tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho, ok? Gratidão sempre e até o próximo vídeo.